capítulo de número 2, por bondade. Se você puder, fique em pé, para nós fazermos a leitura da palavra de Deus. Hebreus, capítulo de número 2, verso de número 1, até o verso de número 4. Amém, obrigado. Um chamado a estar atento é o que vamos tratar. Quantos querem ouvir a palavra de Deus, digam amém. Então tá bom. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com ele, por sinais e milagres, e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Amém? Sente por bondade, meus irmãos. A nossa atenção deveras precisa ser lembrada da devida importância de Cristo, da sua mensagem e também da sua obra. Negligenciar a devida atenção às verdades de Cristo é e pode ser um perigo fatal pela constância da negligência. O capítulo 1, o autor aos Hebreus, como nós tratamos aqui algumas quintas-feiras atrás, trata a respeito da superioridade de Cristo sobre os profetas, como também sobre os anjos, diante da salvação que eles experimentaram. E aqui é importante nós relembrarmos que o autor aos Hebreus está escrevendo para os seus irmãos judeus, mas não significa que o texto na sua virtude não pode ser aplicado na sua amplitude universal, porque todos nós somos chamados a estar atentos diante da salvação que ele nos apresentou. E o autor está chamando a atenção dos irmãos, que deve ser levado muito a sério o testemunho e as doutrinas originais de Cristo e também dos apóstolos. E a partir do verso de número 1, o autor destaca a evidência da atenção que deve ser dada com mais diligência. E a palavra diligência significa prestar muito atenção, como também apegar-se firmemente ou dedicar-se com cuidado e ainda voltar a mente para algo com muito zelo. A expressão completa no texto literalmente quer dizer: é necessário prestar atenção ainda mais cuidadosamente. Interessante é que se nós retornarmos ou remontarmos a um cuidado mais intenso para as coisas que se tem ouvido, e o que se tem ouvido, ou a mensagem central daquilo que se tem ouvido é o Evangelho. A mensagem central daquilo que se tem ouvido é Cristo. A mensagem central daquilo que se tem ouvido é a cruz de Cristo, a crucificação de Cristo. E a importância que se deve dar a estas obras, a importância que se deve dar ao Evangelho e a Cristo, para que não haja desvio em tempo algum destas verdades ouvidas. Ainda no verso de número 1, quem está com a Bíblia aberta aí, diga amém. Ainda no verso 1, há uma frase ali que nos chama a atenção, lá no final, que diz: para que em tempo algum nos desviamos delas, ou nos desviemos delas.
Agora, a expressão atentar no início do verso sugere a necessidade de um cuidado que nós devemos ter continuado e também vigilante. E é por isso que tem uma conotação ou uma ligação muito forte entre a expressão atentar para as expressões finais do verso 1. E a ideia final do verso 1 traz um sentido de um barqueiro descuidado, preguiçoso, que corre o risco de passar pelo porto seguro e ir com as correntezas pela falta de cuidado, pela falta de diligência, pela falta de se observar com cuidado. E a frase "em tempo algum" é melhor traduzido pela expressão "jamais" ou pela frase "de maneira alguma". E olhando para o ponto de vista espiritual e doutrinário desta passagem, há muitas maneiras de os cristãos correrem o risco de serem levados pela correnteza, que nos afastam de Deus, que nos desviam do foco que é o Evangelho, que nos afasta a atenção daquilo que se tem ouvido, daquilo que nós temos corroborado e guardado no nosso coração. O pastor John MacArthur Jr., já de saudosa memória, ele explica esse texto dizendo que, em sua tendência à apatia, o leitor corre o risco de naufragar na sua vida espiritual. A falta de atenção, a falta de estar firme, atento àquilo que se tem ouvido, pode levar os ouvintes a naufragar na fé. Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18 e 19, diz ao seu filho na fé, chamado Timóteo, e ele diz o seguinte: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela boa milícia, o bom combate, conservando duas coisas: a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Inclusive Paulo cita dois nomes desses que naufragaram na fé, que apostataram na fé e queriam que outros apostatassem da fé juntamente com eles. Então Paulo está chamando a atenção de Timóteo a respeito da fé e da boa consciência. E a atenção devida se dá pela natureza daquilo que recebemos. E a natureza daquilo que recebemos é Cristo em nós, e do seu Evangelho como o leme da embarcação que nos conduz ao porto seguro. E essa atenção que Paulo está falando que nós devemos ter no verso 1, está dividida em duas partes, no verso 2 e também no verso 3, que nos norteia essa atenção. A partir do verso 2, abrange que se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme. E o que o autor aos Hebreus está dizendo? A palavra falada pelos anjos permaneceu firme. Aqui o autor está falando a respeito da entrega da lei a Moisés. E a entrega desta lei teve a participação dos anjos. E esta entrega, ou essa expressão, esta frase que o autor aos Hebreus está utilizando, não sai da sua cabeça, mas de versos do Antigo e do Novo Testamento que atestam isso. Atos capítulo 7, verso 53, quando Estevão está ministrando o seu sermão antes de ser apedrejado. Gálatas capítulo 3, verso 19, e Deuteronômio 3 e 22 dão a evidência clara disso. Como também na tradição judaica do Sinai. E relembrando novamente, o autor está falando aos irmãos judeus que estão sendo atacados na sua fé, a voltar aos rudimentos antigos do judaísmo. E acreditava-se que nessa tradição, Deus apareceu no Sinai,
acompanhado por milhares de anjos, como está registrado em Deuteronômio 3, 33 e 2, como também a cena para eles no Sinai, melhor dizendo, era uma teofania majestosa, cercada por seres celestiais, quando o Senhor transmitiu a lei a Moisés. Mas diante disso, da devida importância, é que se esta lei foi entregue e teve a participação dos anjos por determinação divina, por soberania divina, e quem transgrediu e desobedeceu, teve do Senhor a retribuição do juízo, da justiça imposta. E a ideia de transgressão, no verso de número 2, e desobediência, enquanto transgressão ou trata a respeito de se atravessar uma linha e corresponde a um pecado visível de comissão. Já a ideia de desobediência significa fechar os ouvidos para a verdade, fechar os ouvidos para os mandamentos, fechar os ouvidos para a palavra de Deus, e fala a respeito de um pecado de omissão. E os dois pecados são muito sérios e são voluntários e vão ter a devida retribuição. Agora, se a lei tem a sua importância máxima, a nova aliança é muito maior do que a lei. A responsabilidade que envolve a nova aliança é mais pesada e muito maior do que a lei. Se há um consenso de importância em relação ao que foi transmitido por meio de anjos, e se acredita nisso, muito maior e incomparável é a mensagem transmitida, anunciada, divulgada e doutrinada pelo Senhor Jesus. Se a lei é importante, o Evangelho é superior. Se a lei tem o seu grau de elevação máximo, muito maior é o Evangelho. E daí a indagação do autor aos Hebreus: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor por Cristo, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, os apóstolos, os discípulos, aqueles que estavam com Jesus. Se desprezar a lei era algo muito grave. Desprezar por negligência a salvação mediada pelo Filho, que foi entregue aos homens por meio de acontecimentos e evidências comprovadas no verso 4 do capítulo 2 de Hebreus, isso se torna muito mais grave. A gente pensa que a lei era radical, muito mais radical é a graça. A gente pensa que pecar contra a lei é algo muito radical. Pecar contra a graça é mais radical ainda. É mais grave ainda pecar contra Cristo ou negligenciar tão grande salvação. Se a desobediência à antiga aliança trazia castigo imediato, muito severo será o juízo contra quem negligencia, contra quem desobedece ao evangelho da salvação na nova aliança que foi mediada pelo Filho e é superior aos anjos. Tem muita gente que pensa que pelo fato da graça ter entrado em evidência, o amor do Senhor Jesus ter nos alcançado a ponto de nos salvar, que isso nos dá legalidade para qualquer coisa. Muito maior é o juízo da graça. Muito maior é o juízo do Evangelho.
Muito maior é o juízo para aquele que negligencia aquele que veio, porque no antigo eles esperavam aquele que havia de vir. Na nova aliança nós já recebemos aquele que haveria de vir, aquele que haveria de chegar. Se na antiga aliança eles esperavam a promessa, nós já recebemos a promessa, nós já alcançamos a promessa. Então, negligenciar esta tão grande salvação que é Cristo, está trazendo sobre si o atestado do juízo de Deus. Quem crer e for batizado será, quem não crer será condenado. Eu não sou muito de debater, mas teve um pastor que veio falar para mim que o inferno não existe. Eu não quis, tadinho, eu não quis debater com ele. Tadinho, meu amigo. Mas o inferno é real. Jesus nos seus evangelhos falou mais do inferno do que para falar ao coração daqueles que estavam ouvindo sobre atentar-se a uma verdade. Temam a Deus, Jesus disse para os seus discípulos depois que eles operaram algum milagre: olha, é melhor vocês temer a Deus, que tem o poder de lançar o homem no inferno. Então, negligenciar esta tão grande salvação é um risco de juízo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, verso 20 ao 24, Jesus declarou juízo sobre cidades que receberam e negligenciaram esta tão grande salvação, mesmo vendo grandes prodígios, sinais e milagres. Mateus 11, 20 ao 24, então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haver arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom, cidades gentílicas, fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum. Cafarnaum foi um ponto missionário de Jesus, onde ele operou muitos milagres. Que te ergue até os céus, serás abatida até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Se a mensagem da lei foi tão zelosamente guardada, quanto mais estritamente deveria ser a mensagem do Evangelho guardada. Repare aí no verso de número 3, do capítulo 2, do livro de Hebreus. O autor faz a questão de anunciar que esta salvação é tão grande, que se houver negligência, esta tão grande salvação será impossível escapar do juízo. E no perigo da negligência, vemos que os cristãos estão em perigo de negligenciar esta tão grande salvação, pelo menos em 3 áreas. Primeiro, porque ela ainda é, e em grande parte, invisível e espiritual. Nós não vivemos a plenitude desta salvação, e ainda viveremos quando entrarmos na eternidade. A plenitude do reino, a perfeição do reino, a plenitude desta salvação. Segundo, por causa das influências perversas do mundo ao nosso redor. Se não nos atentarmos a ouvir a respeito desta tão grande salvação, somos influenciados. Terceiro, por causa da incredulidade ou da tendência incrédula da mente carnal dentro do homem. E a impossibilidade ainda vai sugerir que há um perigo da atrofia espiritual que a negligência traz. Tem muitas pessoas vivendo no reino como morto-vivo. Tem muitas pessoas vivendo
a cultura da igreja sem automaticamente viver dentro de si uma igreja como organismo e não na sua forma organizacional. Tem muita gente vivendo no cenário da igreja, mas sem estar envolvido com Cristo. Tem muita gente vivendo o oba-oba da fé e negligenciando a verdade, que é esta tão grande salvação. Tem muita gente se distanciando do Evangelho e da verdade que o Evangelho traz, para viver os caprichos da sua vaidade. Tem muita gente que quer servir a Cristo, mas não quer abandonar algumas coisas. É impossível se escapar do juízo por causa da negligência sobre esta tão grande salvação. A partir do momento que uma vida se encontra com Cristo, esta vida é transformada para viver os propósitos de Deus. Se aquilo que ela fazia no mundo, se aquilo que ela ganhava no mundo é uma afronta contra Deus, ela deixa de ganhar aquilo que ela ganhava no mundo para servir a Deus, sabendo que Deus é o seu sustento. Vice-pastor, o cantor fulano de tal aceitou a Jesus, mas continua cantando no mundo, continua fazendo para o mundo, continua em dubiedade, está perdendo lá e quer ganhar aqui, está acabando a bufunfa lá e o povo gospel às vezes é muito tanso, compra a ideia, compra o cantor gospel e vai dizer, isso aí está transformado, agora é crente. Não é. Porque quando alguém aceita Cristo, quando alguém ouve a respeito desta tão grande salvação e vive completamente esta tão grande salvação, o cenário da sua vida muda. Ah, se eu não falo, Jesus. Quer viver como crente, mas quer postar fotos nas redes sociais sensualizando. Ah, mas se eu não falo. Quer viver no reino de Deus, mas quer chamar a atenção do mundo. Sabe como é que nós chamamos a atenção do mundo? Com o Evangelho. Sabe como é que nós chamamos a atenção do mundo? Com verdade daquilo que ouvimos. Eu não preciso de nada do que o mundo possa me oferecer, porque o mundo não tem nada para me oferecer, mas tudo aquilo que Jesus tem para mim, isso eu quero para minha alma, para o meu coração e para minha vida. Tem gente vivendo no mundo, negligenciando esta tão grande salvação, e tem o desejo de fazer parte da fé. Não vai dar certo. Não existe dubiedade na fé. Ou é Cristo, ou não é. Ou vive para Cristo, ou não vive. E diante desta negligência, a ira divina em consequência desta negligência. Agora, o que esta tão grande salvação sugere? Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, verso 9 e 10 diz: mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, ou de uma tão grande morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, e livrará, em quem esperamos, que também nos livrará ainda. Se há uma tão grande morte, houve também uma tão grande salvação. Se houve um tão grande pecado, houve também uma tão grande expiação.
Se houve uma tão grande separação que se culminou no Éden, também houve uma tão grande aproximação. Se houve uma tão grande queda, houve também uma grande reconciliação. Se houve uma tão grande perda, houve também uma tão grande vida chamada Jesus, que está em nós, que habita em nós, que reina em nós e que é por nós. Se houve algo tão grande que nos afastou de Deus, houve algo tão grande declarado na cruz que nos aproximou dele. Esta tão grande salvação é vista no verso 3: o Senhor que nos deu sua pessoa, seu poder e sua paixão. Esta salvação veio dele, não parte daqui para lá, parte de lá para cá. Segundo, nos acontecimentos sobrenaturais que lhe serviram de berço. Verso de número 4: sinais, prodígios, maravilhas evidenciam esta tão grande verdade que foi ouvida. Terceiro, da gravidade excessiva do perigo do qual ela nos liberta. Do pecado com a sua culpa, poder, contaminação e punição eterna. Hebreus no capítulo 7, verso 26, a partir do verso 26 diz: porque nos convia tal sumo sacerdote. Quem é? Jesus. Santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu ao Filho perfeito para sempre. Olhando ainda para o verso de número 4: testificando também Deus com ele. A confirmação da salvação anunciada anunciada por Cristo ocorreu. Primeiro, sinais que apontavam para a verdade do Evangelho. Tudo aquilo que Jesus faz de sinais, prodígios e maravilhas é apontado para ele. Nada é para a glória humana. Segundo, prodígios que despertavam temor e admiração, o que aconteceu com Filipe em Atos 8. Terceiro, milagres que manifestavam o poder de Deus. E por último, dons do Espírito Santo que evidenciavam a presença de Cristo na igreja. Agora, se nós atentarmos para a questão prática daquilo que envolve esta tão grande salvação, evidenciado pelo Senhor e pelo testemunho apostólico, com confirmação de sinais, prodígios, milagres e dons do Espírito, nós podemos elencar pelo menos 3 verdades. Primeiro, autenticar a mensagem apostólica. O Senhor estava dizendo: esta mensagem vem de mim. O que tu anuncia, o que tu prega, o que tu fala, o que tu ouve, parte de mim. Não parte de nós. Nós não somos os detentores da verdade. A verdade é Cristo. A verdade é Ele, a verdade é única, a verdade é absoluta. Nós estamos inseridos nesta verdade. Enquanto nós falamos da verdade, esta verdade parte dEle. Quando nós anunciamos esta mensagem vem dEle. Segundo, confirmar que a nova aliança já havia começado. Os eventos sobrenaturais, a chegada de Cristo, o Evangelho indicava que o reino de Deus já havia chegado. E por último, demonstrar a presença do Espírito na igreja. A igreja não era apenas uma organização humana, de um povo que se organizava em cultos, de um povo que se reunia em cultos, mas um organismo vivo, conduzido por Deus. Mas repare ainda no verso de número 4, o início do verso. Tem coisas que nós precisamos nos atentar, tem palavras que pulam o nosso olhar.
testificando também Deus com eles, dando Deus testemunho juntamente com eles. O testemunho deles era apoiado pelo próprio testemunho de Deus. A ideia é que Deus estava com eles, testemunhando acerca dele mesmo. A ideia é que Deus está junto, está perto, está ao lado, e enquanto eles pregam, Deus confirma. Enquanto você vai fazendo a obra dele, Deus vai confirmando o seu ministério. Enquanto você vai fazendo o trabalho, Deus vai confirmando a sua chamada. Enquanto você vai fazendo a sua mensagem, pregando a respeito deste evangelho, Deus atrás, do lado, na frente, em cima, embaixo, vai confirmando o evangelho que é dele, e ele está usando você para confirmar esta verdade a muitas vidas. A missão pode ser humana, mas a confirmação é divina. A missão pode ser humana, mas a confirmação desta missão vem do alto, parte do alto. Mateus capítulo 16, verso 20, a grande comissão, Jesus diz: e eles tendo partido, Marcos escrevendo, pregaram por todas as partes. Olha só o que sai do texto para o nosso coração: cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Quem está cooperando com os apóstolos, quem está cooperando com a igreja, quem está cooperando com os discípulos na transmissão do evangelho e nos sinais que vão se apresentando e nos milagres que vão se apresentando, é o próprio Deus. É o próprio Cristo. Quando alguém sai para evangelizar, Jesus vai junto dando testemunho. Quando alguém sai para pregar, Jesus vai junto dando testemunho. Quando alguém sai para libertar, Jesus vai junto dando testemunho. Deus vai na frente confirmando o evangelho que você vai anunciando, porque o evangelho vem dele, parte dele, para nós anunciarmos. Então quando você vai, o Senhor vai cooperando, e muito mais do que isso, ele vai cooperando com sinais e milagres. Então não te preocupe com o que vai acontecer, te preocupe em fazer a missão. Não te preocupe com aquilo que está à frente, te preocupe em fazer a missão. Quem vai cooperando e fazendo sinais através da confirmação é Ele. Quem vai na frente é Ele. Jesus, esse trabalho é grande demais, fique tranquilo, eu vou na frente e vou confirmando. Não tem aquela frase que às vezes você já ouviu: eu quero ver sair alguma coisa daí. Vai sair. Eu quero ver dar alguma coisa. Provavelmente alguns de vocês aqui já ouviram, eu já ouvi. Eu quero ver sair alguma coisa daí. Eu quero ver dar resultado. Vai dar. Por quê? Porque quem vai confirmando o ministério é Deus. Quem vai confirmando a chamada é Deus. Quem vai confirmando a missão é Deus. Você faz a missão e Ele vai confirmando. Fique tranquilo, eu vou na frente cortando o laço, quebrando o inimigo, destronando o inferno e confirmando a minha presença na tua vida. Quem pode adorar o nome de Jesus? Se essa salvação foi confirmada pelo Senhor, pelos apóstolos, pelo próprio Deus, então negligenciar é algo extremamente grave. Por isso a pergunta: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Fique de pé por bondade. Se Cristo é a razão da minha vida, o evangelho fundado por Ele é a geografia do alcance da eternidade para minha alma. Esta tão grande salvação é o escape da redenção que Ele efetuou na cruz. Se existe um tão grande pecado, um tão grande tentador, que é Satanás, que é o diabo, o inimigo das nossas almas, também existe uma imensurável salvação, e tão extraordinário Salvador, que me alcançou, me concedendo
tão grande salvação. Se existe o Tibinga, o maldito, o tinhoso, o imundo, o encardido, se existe o mal, se existe um tão grande pecado e um tão grande tentador para tentar te distanciar da atenção de ouvir aquilo que Deus tem, existe um Deus que é tão grande, que não dá para ser medido pelos olhos, nem por uma fita métrica, nem pelo tempo, nem pela NASA. Nem a NASA consegue medir a grandeza desse Deus, porque Ele é tão grande. Ele é tão grande que os céus não conseguem conter Ele, porque Ele fundou os céus. Que as estrelas não conseguem conter Ele, porque Ele conta cada uma e sabe o nome de cada uma delas. Se existe um tão grande cenário de morte, se existe um tão grande cenário de pecado, se existe um tão grande tentador, se existe um tão grande Satanás, existe algo muito maior do que isso, superior a isso, que nos concedeu uma tão grande salvação sem a gente merecer. E se a gente negligenciar esta tão grande salvação, nós estamos passíveis de juízo. Mas graças a Deus, que aqui nessa noite, nós temos irmãos que quando receberam esta tão grande salvação, se curvaram diante dEle. Que quando receberam esta tão grande salvação, se dobraram diante dEle. E sentiram na sua alma o alívio da graça. Sentiram no seu coração o perdão dos pecados. Sentiram na sua alma a redenção vindo sobre si. Uma tão grande salvação. Você foi alcançado. Não pare de ouvir a voz de Deus. Não pare de dar atenção àquilo que você aprendeu. Paulo disse a Timóteo: olha, fortalece, renove o dom que há em ti. Foi imposto a mão sobre ti. Tua mãe e tua avó te ensinaram verdades, não se esqueça disso. Se atente a colocar em prática aquilo que você ouviu, aquilo que você guardou. Não negligencie esta verdade, não abandone esta verdade. Não volte a sua embarcação para as correntezas do inferno, mas atraque a sua embarcação no porto seguro da graça. Satanás de vez em quando, ou quase sempre, nos convida a ir para o mundo. E Deus quase sempre, ou todos os dias, nos cerca. Tu recebeu uma tão grande salvação. Se atente. Tu foi chamado para uma tão grande salvação. Preste atenção. Fique firme, estando atento àquilo que você ouviu. E não se distancie, mas leve ou continue levando a tua embarcação ao porto seguro da presença de Deus, ao porto seguro da graça. Deixa eu orar por você nessa noite. Quantos recebem a palavra de Deus, digam amém. Deixa eu orar pela sua vida, pela sua alma. Coloque a mão no seu coração e tenha gratidão a Deus por esta tão grande salvação. Pai, nós somos gratos a Ti, porque fomos alvo de uma tão grande salvação e não podemos negligenciar isto. E precisamos estar com os nossos ouvidos espirituais atentos para aquilo que recebemos e ouvimos, que foi entregue pelo Senhor e anunciado pelos apóstolos e chegou até a nós através de testemunhos, de sinais, prodígios, de evangelho, de verdade, de dons do Espírito Santo. E essa tão grande salvação que chegou até a nós, nós não merecíamos, mas nós nos alegramos quando ela chegou. Nos curvamos quando ela chegou, nos dobramos quando ela chegou.
nos rendemos quando ela chegou, e não conseguimos viver sem a tua presença diante desta tão grande salvação. Não conseguimos viver distante desta graça, deste porto seguro chamado graça, misericórdia, presença de Cristo. Continue conduzindo a nossa alma nesta tão grande salvação e confirmando por meio de sinais, prodígios, milagres e dons do Espírito Santo esta tão grande salvação. Nos ajude a anunciar esta verdade, a proclamar esta verdade, e que haja sinais, que haja prodígios, que haja milagres, que haja esta intervenção divina, que haja dons do teu Espírito sobre a nossa alma, reconhecendo que a confirmação daquilo que ouvimos e anunciamos vem de ti, vem do alto para a nossa alma e para o nosso coração. Confirma a nossa chamada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.